Paulo era um seguidor de Jesus Cristo que se converteu ao cristianismo na estrada para Damasco depois de perseguir os próprios seguidores da comunidade a qual se juntou. No entanto, como vemos, Paulo é melhor descrito como um dos fundadores da religião, uma vez convertido a ela. Os estudiosos atribuem 7 livros do Novo Testamento ao apóstolo Paulo. Ele foi um professor influente e um missionário em grande parte da Ásia Menor e na Grécia atual. No último século, os estudiosos passaram a apreciar Paulo como o verdadeiro fundador do movimento religioso que se tornaria o cristianismo. Paulo era um judeu da diáspora, membro do partido dos fariseus, que experimentou uma revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Após essa experiência, ele viajou amplamente por todo o Império Romano Oriental, espalhando as boas novas de que Jesus em breve retornaria do céu e daria início ao reino de Deus. Paulo não estava estabelecendo uma nova religião. Ele acreditava que sua geração seria a última antes do tempo do fim, quando esta era seria completamente transformada. No entanto, conforme o tempo passou e Jesus não voltou ainda, os pais da igreja no segundo século se voltaram para os escritos do apóstolo Paulo para validar o que seria uma última análise, a criação do dogma cristão que conhecemos. Assim, Paulo poderia ser visto como o fundador do cristianismo, como uma religião separada do judaísmo. Na tradição cristã, ele é conhecido como Paulo de Tarso, pois é aqui que Lucas diz que ele nasceu, em Atos, no capítulo 9, no versículo 11, você pode conferir. Na época, Tarso ficava na província da Sicília, atual Turquia nos dias de hoje. No entanto, o próprio apóstolo Paulo indica que ele era da região de Damasco, que ficava na Síria. Você pode também conferir ali na carta aos Gálatas, onde ele fala sobre isso. Lucas forneceu muitos dos elementos padrões da vida de Paulo, se é que podemos dizer assim, mas a maioria desses itens se opõe totalmente ao que o próprio Paulo revela em suas cartas. Por exemplo, Lucas afirma que Paulo cresceu em Jerusalém, estudando aos pés de muitos que seriam considerados os primeiros rabinos do judaísmo normativo e, eventualmente, tornando-se um membro do conselho ou do sinédrio. O próprio Paulo diz que visitou Jerusalém apenas 2 vezes e, mesmo assim, sua permanência foi de poucos dias. O que fazemos a respeito dessa aparente contradição? Por um lado, Lucas tem uma agenda muito óbvia e sua apresentação de Paulo como alguém que obedece voluntariamente a qualquer ditame de Jerusalém, consultando-os e constantemente ali fazendo perguntas sobre como ele deve conduzir a sua missão, é algo que devemos levar em consideração. Por outro lado, Paulo também tem uma agenda alegando que ninguém humano lhe disse o que fazer, mas que foi o próprio Cristo ressuscitado que apareceu para ele e o jogo virou. Ele fala também sobre isso em Gálatas. E assim, ele continuamente descarta qualquer influência de Jerusalém em suas atividades gerais. Em última análise, geralmente é melhor consultar as cartas de Paulo sobre a versão de Lucas em termos de historicidade no que diz respeito à motivação de Paulo e o seu trabalho real. No Novo Testamento, temos 14 cartas tradicionalmente atribuídas a Paulo, mas o consenso acadêmico agora sustenta que das 14, 7 foram realmente escritas por Paulo. Vou passar a lista delas para vocês. 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filemon, é óbvio, fica óbvio, né? Filipenses, 1 e 2 Coríntios, também é bastante óbvio, Romanos e outros. Provavelmente foram escritos por um discípulo de Paulo, usando seu nome para transmitir autoridade no que ele estava escrevendo. Entendemos que essas cartas são circunstanciais,
ou que significa que nunca foram pretendidas como teologia sistemática ou como tratados sobre o cristianismo, enfim. Em outras palavras, as cartas são respostas a problemas e circunstâncias particulares à medida que surgiam várias comunidades cristãs. Elas não foram escritas como dítames universais para servir como uma ideologia, como base da ideologia cristã, mas só passaram a ter importância e significado com o tempo. Vamos falar agora sobre a conversão de Paulo. Paulo era fariseu e afirmava que, quando se tratava da lei, ele era mais zeloso e sabia mais sobre a lei do que qualquer outra pessoa. Na maior parte de suas cartas, a lei em questão, é claro que ele se referia à lei de Moisés. Ele era da tribo de Benjamim e, portanto, Lucas, ele poderia usar o nome comum de Saulo, um nome benjaminita, constante e famoso, inclusive. As mudanças de nome, muitas vezes, acontecem com uma mudança de ponto de vista em termos de uma nova pessoa. Por exemplo, Abrão para Abraão, Jacó para Israel, Simão para Pedro e por aí vai. A Bíblia tem vários exemplos. Ele também se tornou o convertido mais famoso da história. Ficar cego para a estrada ali que leva a Damasco se tornou uma metáfora para a iluminação e conversão repentina, né, que pode trazer uma reflexão sobre a conversão de outras pessoas. No entanto, converter não é o termo mais preciso para ser aplicado ao apóstolo Paulo. A conversão pressupõe a mudança de um tipo de crença para outra. Existem dois problemas nesse conceito aplicado a Paulo. Na época, não havia essencialmente nenhuma religião cristã para ele se converter. O próprio Paulo é ambíguo quando se trata de entender o que ele consideraria a si mesmo. Ao falar sobre o que aconteceu com Paulo, provavelmente é melhor dizer que ele foi chamado por Deus na tradição do chamado dos profetas do Antigo Testamento. Então, não podemos dizer exatamente que Paulo se converteu, academicamente falando, historicamente falando, mas que ele foi chamado, ou seja, ele recebeu uma chamada de profeta, onde não se tem escolha. Assim como Deus chamou os outros profetas e eles não tiveram escolha, tiveram que aceitar o chamado de Deus, Cristo apareceu para Paulo e o convocou para o seu trabalho missionário de pregação do Evangelho. Em Gálatas, Paulo disse que recebeu uma visão do Jesus ressuscitado, que o comissionou para ser apóstolo dos gentios, ou seja, um chamado profético. Isso foi crucial para Paulo em termos de autoridade. Todos sabiam que ele nunca fez parte do círculo interno da igreja que já existia ali. Portanto, uma diretiva vinda de Jesus foi a maneira pela qual Paulo argumentou que tinha tanta autoridade quanto os apóstolos anteriores, inclusive com aqueles que conviveram com Jesus antes da morte e ressurreição. Isso também é crucialmente importante para desvendar os pontos de vista de Paulo sobre as leis de Moisés quando se trata de sua área de recrutamento e algo que sempre deve ser levado em consideração ao tentar analisar os seus pontos de vista. O chamado de Paulo para ser apóstolo dos gentios foi chocante, porque, como ele admite francamente, ele havia perseguido anteriormente a Igreja de Cristo. Que fase carregada, né? Uma situação complicada para o Paulo. A maioria dos estudiosos não consegue chegar num consenso sobre o que isso significa. O primeiro problema é que a palavra perseguido em grego, isso pode significar qualquer coisa, desde reclamar até mesmo atirar ovos ou simplesmente qualquer espécie de abuso físico. Ele nunca explica realmente, nem dá qualquer explicação sobre como ele fez isso. Lucas diz que costumava votar a pena de morte para os cristãos no Sinédrio e então obteve mandatos de prisão do sumo sacerdote para prender os cristãos em Damasco, onde ele teve sua revelação.
Isso é uma hipérbole, né, por parte de Lucas. O sumo sacerdote na época não tinha exatamente tal autoridade, especialmente em outra província. Então a gente tem aí uma confusão histórica. Paulo provavelmente distribuiu o que ele mesmo recebeu. As 39 chicotadas, uma forma de disciplina da sinagoga. Mas isso levanta mais questões. Os conselhos da sinagoga só tinham autoridade, né, com o consentimento dos membros da comunidade. Em outras palavras, Paulo teria que ser afastado disso, mas não o fez. Novamente, isso indica que ele ainda se considerava um judeu, praticante do judaísmo, e novamente, para que ele receberia os chicotes? O que os cristãos estão dizendo ou fazendo que levaria a uma ação disciplinar? Muitas teorias foram fornecidas ao longo dos séculos. Os cristãos, provavelmente, ensinaram contra a lei de Moisés. Isso é verdade quando se trata de gentios, mas nunca se esperava que os gentios seguissem a lei de qualquer maneira. Os cristãos estavam incitando as pessoas, com fervor messiânico. Essas foram as décadas que antecederam a revolta judaica, inclusive. Cristãos e judeus estavam em uma competição acirrada pelas almas dos gentios que frequentavam as sinagogas, e os judeus viam os cristãos como uma ameaça à sua área de recrutamento. Bom, esse argumento ele não se sustenta, porque o judaísmo não era exatamente uma religião missionária, procurando pessoas para se converter a ele. Paulo, como João, contém autocristologia. Sua experiência de ver Jesus no céu significa que Jesus já foi deificado em certo sentido para ele. E ele defendeu a adoração de Jesus, que provavelmente é o ponto de viragem entre judeus e cristãos. E ele repete um hino que herdou em sua carta aos Filipenses. Ele diz o seguinte: em seus relacionamentos uns com os outros, tinham a mesma mentalidade de Cristo Jesus, que, sendo Deus por natureza, não considerava a igualdade com Deus algo para ser usado em seu próprio benefício. Pelo contrário, ele se fez nada para assumir a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança do homem. E, sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou ao lugar mais alto e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e sob a terra, e todas as línguas reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todo joelho se dobre indica adoração. O judaísmo helenístico incorporou uma multidão de seres celestiais com hierarquias acompanhantes, arcanjos, querubins, serafins, etc. Mas ninguém jamais defendeu a adoração de qualquer um desses seres, que era reservado somente para Yahvé. É aqui que os cristãos iniciariam um processo de separação e muita confusão com a religião mãe, ou seja, o judaísmo. O trabalho de Paulo, segundo ele, era levar as boas novas de Jesus para os gentios. Quase tudo que ele escreve sobre a lei diz respeito a isso. A lei de Moisés nunca foi considerada como aplicável aos gentios na tradição israelita. Então, os gentios não precisavam estar sujeitos à circuncisão, leis dietéticas ou regulamentos do sábado. Esses três são o foco, pois são rituais físicos que mantêm as comunidades separadas. E Paulo procurou quebrar as barreiras entre as comunidades. Paulo foi inflexível sobre o assunto. Ele provavelmente observou alguma manifestação do Espírito acontecer quando os gentios foram batizados, para falar línguas estranhas, se tremerem, profecia, etc, etc, etc. E assim ele foi convencido do poder do Pentecostes. Se Deus escolheu validar os gentios dessa forma, como eles não poderiam ser incluídos no reino de Deus?
Mas Paulo tem um problema. Ele era um fariseu. A lei tinha um grande significado para ele. Mas Deus poderia ter criado a lei, mas não aplicá-la universalmente a todos? Que confusão é essa? E aí que fica um pouco complicado. Ele nunca pode dizer que a lei não é boa. Então, ele de certa forma a defende, mas ao mesmo tempo, ele não aplica a lei para os gentios. E ao fazer isso, às vezes ele se perde e fornece séculos de livros acadêmicos e comentários sobre o assunto, porque ninguém consegue exatamente entender o contexto que Paulo queria se referir. As cartas aos Gálatas tratam exatamente desse problema da lei. O plano de Paulo era estabelecer comunidades em todo o Império do Oriente e então manter contato por meio de cartas ou revisitá-las para ver como eles estavam, progredindo na fé. Galácia era uma província da Turquia Central. Aparentemente, depois que Paulo saiu, outros apareceram e ensinaram um evangelho diferente. Paulo ficou indignado, óbvio. Ele mesmo disse: mesmo que seja entregue por anjos, não há outro evangelho senão esse. Esse evangelho diferente defendia a circuncisão, as leis dietéticas e os deveres do sábado, exatamente aquilo que Paulo já estava falando contra, inclusive. Então, ele repetiu seus ensinamentos sobre esse assunto para aquelas comunidades, para que ninguém ficasse confuso. Voltando-se às Escrituras, ele encontrou seu fundamento lógico na história da chamada de Abraão, em Gênesis 12. Com o nome Pai das Nações e a promessa, Paulo afirmou que os gentios foram incluídos nessa aliança original. Nações. Do grego vem de etnos, que é traduzido simplesmente como gentios. Mas então, por que Deus deu a lei a Moisés que limita a inclusão? Paulo argumenta que a lei serviu como uma espécie de pedagogia. Um pedagogo era um tutor, na maioria das vezes, um escravo que acompanhava os meninos à escola e também dava aulas em casa. Em outras palavras, a lei serviu de guia para definir o pecado, pois se não soubéssemos o que era pecado, como poderíamos escolher não pecar? Mas agora, Cristo, é o que se resume toda a lei. Algumas Bíblias traduzem isso como o fim da lei, mas, mais precisamente falando, isso significa, dentro do contexto ali da tradução, o objetivo da lei. Não sei se eu consegui me fazer claro. Isso significa que os seguidores judeus de Cristo não tiveram mais que seguir a lei mosaica? Ao longo dos séculos, o ensino de Paulo foi resumido nessa frase aqui: a missão sem lei aos gentios. Mas essa é realmente uma denominação inadequada e levou muitas conclusões erradas sobre o pensamento de Paulo. Seus gentios deveriam estar livres da circuncisão, das leis dietéticas e do regulamento do sábado, mas não estavam totalmente livres da lei, por conta da tradição. Não imagine por um momento que Paulo deixou seus gentios continuarem com a idolatria ou qualquer outro costume pagão. E ele incorporou os conceitos éticos e de caridade judaicos em suas comunidades. Em seu livro, Ep Sander explica métodos científicos sociais modernos ao estudo dos pontos de vista de Paulo sobre a lei e conclui que ele segue um padrão de religião, ou como alguém entra e como alguém permanece. Para Paulo, os gentios não entram seguindo a lei, mas uma vez dentro, eles de certa forma seguem a lei. Outra frase de Paulo tornou-se a base de séculos de comentários, culminando na separação de Martinho Lutero da Igreja de Roma. Paulo afirmou que os gentios são salvos somente pela fé e não pelas obras da lei. O que ele queria dizer com as obras da lei eram aquelas barreiras rituais entre as comunidades. Vamos lá: circuncisão, leis dietéticas e etc.
o sábado também. Mas durante séculos, isso foi entendido como a grande divisão entre o judaísmo e o cristianismo. E isso causa problema até os dias de hoje. Uma leitura cuidadosa de suas cartas indica que Paulo não está se posicionando contra o judaísmo em si, mas contra aqueles outros cristãos que acreditavam que os gentios deveriam se tornar judeus e entrar na comunidade. Agora, quem eram esses outros cristãos? Achamos que provavelmente eram cristãos gentios, não judeus. Então, por que os cristãos gentios defendiam a circuncisão? Paulo diz que depois de estar no campo missionário durante vários anos, ele foi a Jerusalém para uma reunião com os gentios, que pode ou não ser a reunião que Lucas relata ali em Atos no capítulo 15. O momento era estranho. Os estudiosos realizam a reunião por volta ali do ano 49 e 50 do primeiro século. E de acordo com Lucas, os gentios foram aprovados após o encontro de Pedro com Cornélio. Então, por que anos depois é necessária uma reunião para resolver a questão? Uma teoria é que o tempo estava passando e Jesus não havia voltado. Talvez alguns cristãos gentios pensassem que erraram por não se tornarem judeus primeiro e pensaram que fazendo isso ajudaria a acelerar o tempo do fim. Que cabeça dessa galera! Mas Paulo não está preocupado com o tempo da mesma maneira. Com sua própria experiência, ele decidiu que quando os gentios se voltaram para o Deus de Israel, isso foi um sinal do fim dos tempos, um elemento da tradição profética a respeito da intervenção final de Deus. Como o apóstolo dos gentios, seu papel neste grupo foi crucial para o início desses elementos finais. Em outras palavras, o reino espera que Paulo alcance o maior número possível de gentios. Uma vez que isso seja realizado, os judeus verão a luz e se unirão ao propósito, como nós vemos ali em Romanos, no capítulo 9, no versículo 11. Bom, já falamos bastante, né? Vamos falar agora sobre o fim da vida de Paulo. Como é que foi sua morte? Não podemos confirmar exatamente onde ou como Paulo morreu. O que existem são teorias. A carta de Paulo aos Romanos é provavelmente uma das últimas obras sobreviventes na qual ele disse ao público que estava indo a Jerusalém para uma visita e depois viria a Roma para vê-los, né, como os seus planos para continuar, inclusive a pregação indo até a Espanha. Lucas contou a história da prisão de Paulo em Jerusalém, onde ele, como cidadão romano, tinha o direito de apelar para um imperador romano. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, continuando inclusive a sua pregação. É apenas em narrativas posteriores, do século II, mais ou menos, que encontramos material lendário do julgamento de Paulo em Roma, com supostas cartas entre Paulo e o filósofo Sêneca. Após a condenação, ele foi decapitado e seu corpo enterrado fora dos muros da cidade, na estrada para Ostia, para que seu túmulo não se tornasse um santuário. Anos mais tarde, esse local se tornaria a atual Basílica de Roma, a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E o Vaticano sempre afirmou que seu corpo repousa em um sarcófago dentro da igreja. E o que não faltam são muitos mistérios históricos sobre o apóstolo Paulo e divergências teológicas sobre seus escritos. Eu espero que esse vídeo tenha sido educativo e proveitoso para você. Eu gostaria de saber sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários.